Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamamos servo, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos decidi para irdes e para produzais e os frutos permaneçam. O que então pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Proclamado o Evangelho, tem início o rito da ordenação. Os candidatos são chamados pelo nome, enquanto a igreja local, o reitor do seminário pede ao bispo que ordene os candidatos, tornando-os assim eleitos para a ordem do presbiterado.
queiram aproximar-se os que vão ser ordenados presbíteros. Caio dos Santos da Silva. Presente. Carlos Manuel Aquino de Souza. Presente. Jorge Ricardo da Silva Valois. Presente. Pedro Azevedo da Silva. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbíteros estes nossos irmãos. Podes dizer-lhe se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos esses nossos irmãos para a ordem do presbiterato. Digamos juntos, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui reunidos, nossos bispos auxiliares, nossos presbíteros e diáconos, irmãos e irmãs da vida religiosa, da vida consagrada, nossos seminaristas, os leigos e leigas, representando as nossas comunidades paroquiais, pastorais, movimentos, serviços, queridos familiares, os ordenandos, seus pais, familiares, amigos, que nos dão alegria, a graça da presença, caros diáconos, logo mais presbíteros, Caio, Carlos, Jorge e Pedro. Nós meditamos sobre a vida e o ministério dos sacerdotes, iluminados pela palavra de Deus proclamada. A primeira leitura que ouvimos nos recorda que o sacerdócio é dom gratuito do amor de Deus. Ultrapassa sempre os méritos, as capacidades de quem o recebe. O amor de Deus sempre veio, a iniciativa é sempre dele, conforme testemunha o profeta Jeremias. Antes de te formar no ventre materno, eu te chamei. Por sua vez, o profeta reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, dizendo: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito. Em nossa história vocacional, cada um faz a experiência de ser amado por Deus, da gratuidade do amor de Deus, e ao mesmo tempo da nossa pequenez diante do mistério. Ele nos amou primeiro, Ele nos ama sempre e para sempre. Por causa da grandeza da missão e do reconhecimento da nossa fragilidade, diz o Senhor a Jeremias, podemos dizer, diz hoje a cada um dos novos padres: não tenhas medo,
Eu estou contigo para defender-te. Não tenhas medo, eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Diz o Senhor, estendendo a mão e tocando a boca do profeta. Podemos dizer assim como ele faz hoje com esses irmãos que recebem a graça da ordenação sacerdotal. Contudo, como tenho recordado em diversas ocasiões, a gratuidade do dom de Deus, a certeza da misericórdia de Deus, jamais deverá ser motivo para descuidar da própria vocação. A vocação é um dom a ser continuamente cultivado, com responsabilidade, com esforço sincero, por quem o recebe e certamente contando sempre com o apoio da comunidade. Por isso, queridos irmãos que estão sendo ordenados presbíteros, tenham sempre confiança em Deus e se esforcem sinceramente para viver a vocação recebida. Jamais descuidem do dom que estão recebendo. Sacerdócio é dom, é graça. Caminhem sempre com os olhos e o coração voltados para Jesus, com confiança na misericórdia de Deus. A vida cristã em geral e o ministério sacerdotal de modo particular necessitam continuamente de uma vida intensa de oração, de escuta da palavra, de contemplação da palavra, de adoração, de celebração diária da Eucaristia, de acolhida da reconciliação no meio da penitência, da devoção filial a Nossa Senhora, dentre outros livros. No texto da carta aos Efésios, escolhido pelos ordenandos, afirma São Paulo: e vos exorto a levardes uma vida digna da vocação a que fostes chamados. E a que somos chamados? A que foram chamados os novos presbíteros? Desde o batismo, eles e nós, cada um na sua vocação, somos chamados a sermos cristãos, seguidores fiéis de nosso Senhor. A partir do sacramento da ordem, vocês, ordenandos, são chamados a serem sacerdotes do Senhor na igreja e a viver de modo condizente com o ministério recebido. Comportar-se de modo digno significa viver santamente, ser fiel por inteiro, ser reconhecido como cristão páreo. O próprio São Paulo, nesse trecho da carta aos Efésios, indica como proceder. São Paulo diz: com toda a humildade, mansidão, paciência, com caridade, mantendo a unidade pelo vínculo da paz. A carta aos Efésios ressalta uma característica da comunidade cristã e de cada membro da comunidade: a busca sincera da unidade. Há um só corpo e um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, afirma o apóstolo. A diversidade de dons do Espírito que ele menciona, as diversas vocações e ministérios, têm sempre em vista a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, existem em vista da igreja, em vista da unidade da igreja, nos seus vários níveis, a começar da igreja local, conservando a unidade com o bispo e o presbitério. Em nível nacional, valorizando, respeitando as iniciativas da igreja no Brasil, através da Conferência Episcopal. E jamais faltando a unidade com o sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Nunca alimentem, jamais reproduzam críticas ofensivas que infelizmente têm sido propagadas principalmente pelas redes sociais, que deveria
ser um grande bem e, de fato, são um meio privilegiado de comunicação, de evangelização. Eu costumo dizer, deletem, não passe para frente críticas à igreja, especialmente ao Papa. Valorizem, divulguem aquilo que é bom na vida da igreja, especialmente na vida do clero. Valorizem, divulguem o bem que nossos sacerdotes fazem. Jamais vamos propagar aquilo que não é bom. Pelo contrário, vamos rezar, vamos ajudar quando ocorre algum problema, mas não simplesmente passar para frente, ferindo a unidade da igreja, ferindo a igreja que é mãe. Os novos sacerdotes são chamados a testemunhar a alegria que é dom de Deus, a alegria que é fruto desta coerência, desta fidelidade à própria vocação. Não se trata de uma alegria qualquer, mas da alegria que somente Jesus pode oferecer a seus discípulos. Diz ele no Evangelho que ouvimos: que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. E o próprio Jesus indica o caminho dessa alegria. Permanecei no meu amor, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nesta passagem, Jesus está se dirigindo diretamente aos discípulos. Isto é, o amor que a que ele se refere deve acontecer primeiramente entre eles, podemos dizer entre nós hoje, nas nossas comunidades. É verdade que nós somos chamados a amar até os inimigos, porém o amor deve ser vivido entre nós, na comunidade, na família, no clero. Os padres possam ajudar um ou outro a viver o sacerdócio de modo fiel e feliz. Por isso, eu peço especialmente aos novos padres: participem da vida do clero, sejam de fato presbíteros, isto é, membros do presbitério, em comunhão com o bispo e com os irmãos presbíteros. Entretanto, o verdadeiro amor vai muito além da vida fraterna entre nós. Não se restringe, não se esgota a vivência da fraternidade, da caridade entre nós na comunidade. Se verdadeiro, o amor, a caridade sempre transforma, chegando aos pobres, aos sofredores. Peço aos novos padres: não se esqueçam jamais dos pobres, não se esqueçam jamais dos que mais sofrem. Gastem tempo com eles. Não fazemos isso por motivos ideológicos ou políticos, mas pelo Evangelho, pela nossa missão, pela natureza do próprio sacerdócio e da igreja. Por isso, organizem a vida, o tempo, de modo a estar presente no meio dos que mais sofrem, a entrar nas suas casas, a rezar com gente sofrida das várias camadas sociais necessitadas da presença do Pai, que é o Pai, do irmão, que é o Pai, do pastor, do sacerdote, do servidor do rebanho, que é o Pai. Tem um modo de viver marcado pela simplicidade. Papa Francisco tem insistido muito nisso. Vivam na simplicidade, lembrando que nós somos sustentados, sobretudo, pelo órgão da vida. Procure se dispor a amar e a servir as comunidades localizadas nas áreas mais carentes da nossa arquidiocese, que necessitam de especial atenção, de especial dedicação. Necessitamos, como tenho repetido, ser cada vez mais igreja missionária, mas para isso contando com o clero, primeiramente com os próprios padres, contando com a vida religiosa, com o laicado. Não podemos ficar tranquilos enquanto houver tanta gente sem assistência pastoral, sem o anúncio do Evangelho, sem a vida cristã, sem participar da vida da igreja. Como eu tenho repetido tantas vezes,
deve merecer especial atenção, especial empenho, não só dos padres, mas das comunidades. A formação de comunidades, a construção de capelas sempre que possível. Nós temos muito a fazer e contamos com os novos padres para que a igreja seja cada vez mais essa comunidade acolhedora, igreja missionária. Nós louvamos a Deus pelos irmãos padres que procuram viver assim. Louvamos e agradecemos, eu como arcebispo em primeiro lugar. Mas somos todos convidados a crescer sempre mais na nossa vocação, crescer sempre mais na vivência fiel e generosa da nossa vocação e missão. Cada ordenação sacerdotal é sem dúvida motivo de louvor a Deus, de alegria, como lembramos já desde o início desta Eucaristia, mas também é ocasião para a revisão de vida, para poder corresponder sempre mais à vocação que recebemos, a vocação que cada um de nós é chamado, primeiramente os ministros ordenados, mas também os consagradas, os leigos e leigas. Irmãos e irmãs, a Mãe de Jesus e nossa Mãe Senhora nos acompanha a todos, especialmente os novos padres, o seu amor com a sua proteção. Santa Dulce dos pobres, tão querida entre nós, e a Beata do Alma, interceda a Jesus pelos novos